Que o filme Percy Jackson é ruim como adaptação, isso a gente já sabe, mas ele também é ruim como um filme ou até que diverte. Bom, nesse vídeo a gente vai descobrir. Então, ó, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, uma coisa muito importante pra gente comentar antes de fato falar sobre o filme é que ele não tem nenhum envolvimento do Rick Riordan, que é o grande criador de Percy Jackson. O Rick leu o roteiro, achou ruim, principalmente ruim como Percy Jackson, se ofereceu pra reescrever, os produtores não quiseram, então foi tipo Velozes e Furiosos. O Rick seguiu por um caminho e o filme seguiu para o outro. Ele disse que até hoje nunca viu os filmes, nunca vai ver os filmes e até que fez a série para esquecer os filmes para sempre. Mas vamos lá, o filme tem direção do Chris Columbus, mesmo diretor dos 2 primeiros filmes de Harry Potter, ou seja, os produtores contrataram ele para fazer Percy Jackson um novo hit à la Harry Potter. E o filme começa com Poseidon saindo do mar. Ele sai gigantão, se dissolve em água e fica no tamanho de um ser humano. É uma cena legal. Eu só não entendi porque ele tem a tatuagem de um tridente no seu braço para mostrar que, olha, esse é o Poseidon, tá? Não confundam, ele se dissolve em água, mas esse é o Poseidon. A tatuagem deixa isso muito claro. Ele vai ter um Power State onde encontra Zeus, né? Agora tem uma cena bem sem graça e um diálogo bem expositivo, onde Zeus comenta que o seu raio foi roubado, que ele suspeita de Poseidon, né? Sem nenhum motivo, que suspeita que Poseidon mandou um dos seus filhos roubarem um raio. A única coisa legal dessa cena é que o Zeus é interpretado pelo Sean Bean, o Ned Stark, que felizmente não morre dessa vez. Esse diálogo é ruim, expositivo, mas acima de tudo é sem graça, porque revela com 2 minutos de filme que o Percy Jackson é filho de Poseidon, sabe? O Percy, filho de Poseidon, é meio que um plot twist na história, uma grande revelação. Tanto que quando o Percy chega no acampamento a Mil-Sangue, ele primeiro vai pro chalé de Hermes, né? Na série tem até a piada dele talvez ser filho do Dionísio, enquanto aqui revelam isso logo de cara na primeira cena do filme. Ok, a primeira cena do Percy aqui no filme é ele ficando 7 minutos de boa debaixo d'água, meio que é só somar A com B, mas ainda assim é uma surpresa dentro da história que o filme cortou isso totalmente, sabe? Quando o Percy aparece, conhecemos o Grover que é a melhor coisa desse filme, especialmente dublado, que cara, é sensacional. Eu prefiro passar o dia todo embaixo d'água do que nesse lugar. É high school sem o musical. Bom, ele vai pra aula, mostra que ele tem dificuldades em ler ali o quadro, ler inglês por conta da sua dislexia, e depois ele vai pra casa. Outra mudança quando comparado ao livro, porque Yance é meio que um internato, sabe? Ele fica lá, estuda lá, dorme lá, ao invés de estudar lá e depois voltar pra casa. Mas uma boa adaptação é o Gabe do Joe Pantoliano, que também fez Bad Boys. O Gabe aqui no filme é um completo babaca, desculpa o palavrão. Ele assedia a Sally, só fica bebendo cerveja, fica fedendo, depois ele aparece jogando pôquer com seus amigos e tratando mal a Sally. É uma boa adaptação. No dia seguinte, eles vão para uma excursão até um museu de cultura grega e de cultura romana, onde lá acontecem 2 coisas horríveis. O Percy vê o Poseidon pessoalmente, o Percy consegue vê-lo, o que é uma mudança gigantesca, e o Poseidon fica falando com o Percy na cabeça dele. Isso acontece várias vezes ao longo de todo o filme. Toda hora o Poseidon fica falando Percy, isso, Percy, aquilo, parará, e cara, estraga várias cenas, estraga, por exemplo, a parte do Cassino Lotus, mas já a gente vai chegar lá. Esteja preparado. Tudo está para mudar, Percy. Cala a boca, tu é muito chato! Bom, após o Kieran do Pierce Brosnan dar uma palestra sobre deuses e semideuses, onde descobrimos que o Percy consegue ler em grego, a Sra. Dodds o chama para uma sala e vimos ela se transformando em uma fúria. O visual dela é bem legal, bem assustador, eles acabam brigando, o Kieran dá para o Percy a contracorrente, mas a Sra. Dodds vai embora. O Percy nem sequer derrota ela mete o pé e não aparece mais aqui no filme. Por conta que isso aconteceu, o Grover fala para o Percy ir até sua casa, chamar a sua mãe, pegar as suas coisas e ir para o acampamento Mil-Sangue. Um detalhe triste é que lá no acampamento Mil-Sangue não temos as clássicas camisas de laranja, sabe? É visual bem genérico, bem simplesinho, mas pelo menos colocaram o Grover usando uma camisa laranja, né? Como forma de referência. No caminho, a série comenta sobre Poseidon, que ele amava o Percy, mas que teve que ir embora e tal. E enquanto a série está tendo o diálogo mais expositivo possível, começa a chover vaca. Sim, isso mesmo. O Minotauro apareceu ali e tá
atacando várias vacas no carro, uma atinge o carro deles, eles acabam capotando e o Grover revela que ele é um sátiro. Meu trabalho. Você é metade burro. Sou metade bode. Por conta da proteção contra humanos e monstros no acampamento Meu Sangue, a Sally não pôde entrar. E por conta disso, o Minotauro aparece, a pega e a mata, entre aspas, desse jeito bem tosco. E a reação do Percy vendo a sua mãe desaparecer... Enfim. Mas pelo menos a luta dele com o Minotauro é legal, é bem feita, o CGI do filme no geral é muito bem feito, vale a pena dizer. Após a luta, o Percy desmaia, vai para uma ala hospitalar no acampamento Meu Sangue, se passam 3 dias, ele finalmente acorda e o Grover conta para ele que a sua mãe morreu. Essa é a sua reação quando ele descobre que a sua mãe morreu. Sim, isso mesmo. Tipo, nossa cara, minha mãe morreu. Que droga. Horrível. Não. Tudo aquilo foi verdade? Logo depois, o Grover, no maior bom humor, após contar para o Percy que a mãe dele morreu, apresenta para ele o acampamento Meu Sangue. Aqui, o acampamento Meu Sangue é totalmente sem graça, lotado até dizer chega, pequeno, só tem cores escuras, um marrom escuro, um preto, um azul escuro, é sem cor, sem alma, não é convidativo, é ruim como adaptação e como cena original. E como eu mencionei, não tem as camisetas laranja. Mas vale a pena dizer que, embora a cena seja ruim no geral, o visual do Grover, agora como um sátiro, é maneiro, é bem feito, ele tem a barbicha assim como no livro, o CGI das pernas é bem feito também. O problema é que eles começam aqui na história já no último ano do ensino médio, quase virando adultos, ao invés de, começarem toda a história com 12 anos de idade. Um exemplo disso é que logo depois temos a introdução da Alexandra Daddario, que aqui interpreta a Annabeth Chase. Na real, ela tá muito mais para uma junção de Clarice com a Annabeth, já que a Clarice foi cortada do primeiro filme porque ela parece muito a Clarice, mas ao mesmo tempo o nome dela é Annabeth. Sério, a gente tem memória afetiva de ver esse filme quando criança, mas revendo agora como adulto pra fazer esse vídeo, a Annabeth da Alexandra Daddario é muito ruim, velho. Ela é linda, muito bonita e tal, chama muita atenção, mas a personagem, o texto dela é muito fraco. Sério mesmo, não tem nenhuma característica da Annabeth dos livros. Mas enfim, eles encontram o Kiron que revela ser o Centauro, mas o Grover deixa o Percy com o Kiron para ficar com as filhas da Afrodite. São filhas da deusa do amor, já imaginou que loucura, né? Eu disse que o Grover é a melhor coisa aqui do filme. Então, o Kiron apresenta para o Percy o chalé de Poseidon. Essa parte é engraçada, porque contra os outros deuses, incluindo Zeus, tem chalés pequenos, ou nem tem nenhum chalé, porque o filme não mostrou, o Poseidon tem um mega chalé especialmente para os seus filhos, ali perto do mar, com várias características. O Kiron explica para o Percy que a Celia só se casou com o Gabe porque ele é justamente fedorento e nojento, porque o cheiro dele ofuscava o cheiro do Percy e afastava os monstros dele. E mais uma vez, o Logan Lerma dá um show de atuação quando lembra que a sua mãe morreu. Aí, o Kiron explica que o raio de Zeus foi roubado e tal, que Zeus suspeita do filho de Poseidon, e o plano dele aqui no filme é o seguinte: ir até o Olimpo e implorar para Zeus que o Percy é inocente, falar que o Percy não fez nada, não roubou nada e pedir misericórdia para Zeus. Sim. É isso mesmo, O Kiron fala que o Percy primeiro precisa treinar, e ele já vai começar o treino jogando o caça-bandeiro, literalmente indo pra Cova dos Leões, um ótimo treino. O Percy acaba ficando no time azul, o time do Luke. O Luke que no filme que é o líder do acampamento e por enquanto não tem a sua cicatriz no rosto. O jogo começa, o Percy consegue se defender de alguns golpes e quando vai pegar a bandeira vermelha, a Annabeth aparece. Lembra que eu disse anteriormente que essa Annabeth é muito mais a Clarissa do que de fato a Annabeth? Então, quando a Annabeth aparece, ela desce a porrada em cima do Percy, corta ele todo, mas aí o Poseidon fala na mente dele: Percy, vai para a água, porque lá você vai ficar forte, vai conseguir se curar. E lá na água o Percy consegue se curar, detalhe que a água magicamente sobe pelo seu corpo. Detalhe que a bandeira do time vermelho estava no rio, e o rio serve justamente para dividir o lado azul do lado vermelho, mas enfim,
O Percy, agora mais forte, consegue derrotar os filhos de Ares em uma cena bem tosca, vergonha alheia, e ainda consegue fazer a Annabeth se render. De noite, quando tá todo mundo ali comendo e tal, curtindo a vibe, o Hades aparece ali na fogueira, chama o Percy e pede para ele lhe dar o raio de Zeus, já que, né, ele é suspeito de ter roubado, e quem troca, o Hades vai soltar a sua mãe. E o Hades também revela que foi ele quem mandou o Minotauro. Essa cena é totalmente inventada, é ruim e, acima de tudo, não faz nenhum sentido. Hades é o deus dos mortos, ele nem sequer tem, por enquanto, um chalé no acampamento meio-sangue. O acampamento era para ser um local seguro para os semideuses, contra humanos, contra monstros e também contra o Hades. Mas aqui, o Hades aparece na maior facilidade e ainda sai tacando fogo pelo acampamento. Mesmo Quirón ainda preferindo usar o seu plano de ir até o Olimpo e pedir misericórdia para Zeus, o Percy de noite sai sozinho para ir até o mundo inferior. O Grover vai junto, afinal é o seu protetor, o seu melhor amigo, e a Annabeth também vai junto. Antes deles saírem, porque ninguém sabe como chegar no mundo inferior, eles pedem ajuda para o Luke. Talvez essa cena que mais contrasta com o livro, porque quando eles chegam ali no chalé de Hermes para falar com o Luke tem 2 PC gamers, tá jogando COD Online no meio do acampamento, e isso é uma coisa bizarra, porque os semideuses devem evitar tecnologias, principalmente telefones, porque assim eles são rastreados com mais facilidade pelos monstros, fora que como ele conseguiu colocar a internet no acampamento? Será que tem algum semideus que é um técnico de informática e colocou uma internet fibra? Só pra dar um tempo naquele astral de Feira da Renascença lá fora. Enfim, o Luke diz que nunca viu seu pai, que o seu pai já foi até o mundo inferior e que ele foi até a casa do Hermes para roubar algumas coisas, como por exemplo os tênis voadores, que ficam com asas balançando toda hora ao invés de serem ativadas quando a pessoa fala a palavra maia. O objetivo deles é pegar as 3 pérolas de Perséfone. Perséfone, que é a esposa do Hades, e Hades a mantém presa ali no mundo inferior. Totalmente diferente, porque no livro, Perséfone e Hades são apaixonados um pelo outro. Por estar forçada a estar lá, a Perséfone espalhou várias pérolas ao redor do mundo para receber alguns convidados. O objetivo deles é achar as 3 pérolas que estão espalhadas pelos Estados Unidos para conseguirem sair do mundo inferior, né? E a primeira pedra está no Empório de Jardins da tia Amy. Todo esse lance é invenção do filme, isso não existe no livro e também, como estamos vendo, não existe na série. Mas antes deles irem, o Luke mostra que é um amigão e dá um escudo especial de presente para o Percy. Eles vão de ônibus até o Empório de Jardins ao som de AC/DC. Cortaram totalmente o arco das 3 fúrias ali no ônibus e quando chegam lá, eles veem várias estátuas. Encontram algumas dracmas de ouro. Sim, é desse jeito que eles conseguem as dracmas. Eles acabam se dividindo até que o Grover reconhece o seu tio Ferdinando. Parece meu tio Ferdinando. Que doideira. A parte da Medusa aqui no filme, embora, né, tenha um baita furo de roteiro, é bem legal no geral, sabe? Você consegue ver tudo, é tudo bem claro, tudo acontece ao ar livre, e o visual da Medusa, da Uma Thurman, é um espetáculo à parte, seja aí maravilhoso, sejamos sinceros. Todo o filme quanto a série não adaptaram exatamente como no livro a parte da Medusa, mas o filme acaba mandando bem, sabe? O Grover encontra o Percy, fala da Medusa, a Annabeth encontra uma senhora que estava fugindo da Medusa e depois acaba virando pedra, e o Percy usa a traseira de um iPod para saber aonde está a Medusa. Isso é um furo de roteiro porque os semideuses não podem usar tecnologia, mas tirando essa parte, ele fazer isso é um detalhe até que bem inteligente, sabe? Ele consegue escapar da Medusa, a Medusa eventualmente acaba sabendo onde o Percy está, e essa cena da Medusa indo para cima do Percy e meio que o pressionando é muito bem feita. Annabeth e Grover conseguem salvar o Percy. Eles pegam uma caminhonete e invadem com tudo o covil da Medusa. Detalhe que uma pedra gigante bate em cheio na cara dela, né? Pô, coitada. E quando a Medusa se levanta, ela fica ali mexendo no iPod do Percy sem saber o que é aquilo. Afinal, a Medusa é bem velha. E quando ela vai virar, ela vê no espelho do iPod o Percy cortando a cabeça dela. É uma cena bem legal. Corte rápido. Faca. É Tramontina.
Aqui, eles não mandam a cabeça da Medusa para o Olimpo, e sim ficam com a cabeça e pegam a pérola de Perséfone que estava no pulso dela. O próximo passo, teoricamente, seria pegar o trem e de lá ir para o arco St. Louis, mas aqui eles têm que ir para o Parthenon, em Nashville. Essa é uma parte totalmente nova e inventada para o filme. Não tem no livro, muito menos tem na série, né? Assim como o Grover está dirigindo, o que não faz o menor sentido, sendo que ele tem 24 anos, mas a aparência de um jovem de 12. Mas aqui na série até que faz sentido, considerando que esse Grover tem 24 anos de carteira assinada. Como o Grover estava quase dormindo ali no volante, eles param para descansar em um hotel. O Percy fica ali na água e tal, depois a Annabeth aparece e eles começam a conversar. E o Percy usa os seus poderes para curar a ferida no braço dela. O que é estranho, porque o Percy mal descobriu que é filho de Poseidon e já está usando os poderes dele para curar a Annabeth. Fora que o Percy tem vários poderes, mas curar outras pessoas através da água não é um deles. Mas enfim. O Grover empata foda e chama eles porque o Percy está na televisão. Ele está sendo procurado pela polícia por ter sumido com a Sally e por ter sumido com o carro do Gabe. Essa cena é muito sem sentido, porque o Percy Jackson aparece na televisão sendo procurado pela polícia. Aí o Grover dá um berrão chamando o Percy pelo nome dele. Desaparecido Percy Jackson e sua mãe, Sally Ugliano. Aí, Percy! Chega mais, a coisa tá feia. Eles também mudaram porque aqui eles chamam a Sally de Sally Ugliano, ao invés de ser só Sally Jackson, né? No livro também na série é só Sally Jackson, que segundo o Percy lá no livro, é um sinal para demonstrar a rebeldia dela, de que ela não foi totalmente dominada pelo Gabe. Mas aqui mudaram e chamaram ela de Sally Ugliano. Mas pelo menos o Grover aparece comendo latinhas de refri, assim como no livro. Eles deixaram a cabeça da Medusa ali no banheiro, de óculos escuro, para, né, evitar que eles virassem pedra. Mas aí a camareira aparece, vê a cabeça da Medusa pela janela, começa a gritar, e aí eles são obrigados a ir embora. Aliás, esse é outro detalhe. Todo o lance da névoa que existe para esconder o mundo mágico dos seres humanos é totalmente ignorado e não existe aqui no filme. Agora tem uma parte que é complicado. Eles chegam no Parthenon, onde tem uma grande estátua da deusa Atena, e lá na sua coroa está a segunda pérola de Perséfone. Atena, essa é a sua mãe. Será que ela tem essa aparência mesmo? O problema dessa cena é que a Annabeth não reconheceu que aquela é Atena, que é a sua mãe, e só a reconheceu porque o Percy falou, sendo que ela é filha da deusa Atena, deusa da sabedoria, e sabe ler em grego. Ou seja, não faz nenhum sentido ela só ter reconhecido que aquela é a sua mãe, que aquela é Atena, porque o Percy a contou. O plano deles é ficar no banheiro do Parthenon esperando ele fechar, para ir na surdina e pegar a pedra. Mas aí, quando eles vão lá, tem 5 funcionários. A Annabeth vai de um em um jogando dados tranquilizantes e apaga cada um deles. Eles conversam com o Luke via FaceTime, que diz que o Percy precisa correr para meio que ativar os tênis. Enfim, e quando eles pegam a pérola, os faxineiros se levantam, se unem e viram um monstro de 5 cabeças. Eles viram a Hydra. A Hydra só aparece no segundo livro, Mar de Monstros, mas aqui eles colocaram no primeiro filme e cortaram totalmente o arco da Equidna e da Quimera. Ao meu ver, essa mudança não faz nenhum sentido, porque poderia facilmente colocar que a segunda pérola da Perséfone estivesse no topo do arco St. Louis. Aí o Percy ia até lá e tal, encontraria a Equidna, encontraria a Quimera, e teria tudo aquilo que a gente já conhece. Não precisava cortar toda essa parte para colocar a Hydra, mas enfim. O Percy sai enfrentando a Hydra, corta as 5 cabeças dela, mas como é uma Hydra, ele cortou uma cabeça e 2 cresceram no lugar. E agora com 10 cabeças no meio da briga, a pérola caiu longe. Então, para conseguir chegar até a pérola e se proteger, o Percy estoura um bebedouro e cria uma enorme parede de água que o protege do fogo. A cena em si é maneira, é legal, é bem feita, mas não faz sentido. O Percy até agora não parou para aprender a controlar os seus poderes. Então, como aqui, do nada, ele consegue estourar um bebedouro, manipular uma grande quantidade de água para formar uma enorme parede que vai o proteger, sabe? Não faz nenhum sentido. Se ele tivesse feito por instinto, beleza, mas não foi o caso. Eles conseguem derrotar a Hydra usando a cabeça da Medusa. Eles tiram o óculos escuro da Medusa, a Medusa, teoricamente, olha para a Hydra e a faz virar pedra. É uma cena legal. A cabeça da Medusa agora é basicamente um botão de liga e desliga, sabe? Desligado quando tá com óculos e ligado quando está sem óculos. Uou!
Bom, eles pegam a segunda pedra e vão atrás da última, que está em Las Vegas, no Cassino Lotus. Quem os leva até lá, quem vai dirigindo, é o Percy. E considerando que aqui no filme os personagens têm basicamente 17, 18 anos, e nos Estados Unidos você pode dirigir a partir dos 16, até que faz sentido. Essa parte aqui é maneira, é parecida com o livro, mas ao mesmo tempo é diferente e principalmente é bem divertida. O Cassino Lotus é enorme, eles deixaram o cassino ainda maior do que a descrição no livro. Para entrar na hipnose do cassino, eles comem uma flor de lótus e tem toda uma sequência que dá a entender que eles estão chapados, é sério, enquanto, claro, toca Poker Face da Lady Gaga. Enquanto toca Poker Face, money, 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 eles vão comendo cada vez mais flor de lótus, vão ficando cada vez mais imersos ali no transe e ficam se divertindo, né? O Grover fica ali com algumas mulheres, faz as unhas, pinta as patas, vai pra pista de dança e dança com a galera, mas aí a cena que tava muito boa é totalmente estragada pelo maldito voice-over do Poseidon. Não, Percy. Não coma a flor. Cala a boca, tu é muito chato! Tipo, cara, tava mó legal, sabe? Tava bem divertida a cena. Esse voice-over é muito ruim, estragou totalmente a vibe, sabe? Porque logo depois, o Percy descobre que é tudo uma armação quando conversa com um cara que diz achar que está nos anos 70, igual no livro. Ou seja, não precisava do Poseidon ficar ali falando com ele e avisando tudo isso, sabe? É um recurso fácil pra explicar a trama que, pô, atrapalha muito a maioria das cenas. E quando toca TikTok da Kesha, o Percy acorda a Annabeth, acorda o Grover, que tinha pedido várias mulheres em casamento, eles pegam a terceira pedra, pegam uma Maserati e metem um pé dali. Eles ficaram 5 dias presos no Cassino Lotus, assim como no livro pelo menos. Então Grover dá uma de Brian O'Connor e os leva até Hollywood, já que a entrada do mundo inferior fica por ali. Eles chegam lá, o Percy lê em grego e ativa uma passagem secreta. A Annabeth, mais uma vez, parece que não sabia disso e eles tentam persuadir o Caronte para, né, ele fazer a boa. Aí, gente boa! Qual é? Olha só quem chegou na festa. Benjamin Franklin. Então o Caronte os leva até Hades, mas antes, meio que dá um tour explicativo pelo mundo inferior. Cortaram totalmente a parte do rio Stygia e eles finalmente chegam no Palácio de Hades. Aqui eles cortaram totalmente a presença do Cérbero, o cachorro de 3 cabeças, mas colocaram justamente 3 cães infernais. Não entendi por que mudaram isso, mas enfim, né? Quando eles chegam lá, eles encontram a Perséfone, que aqui é interpretada pela Rosária Dawson, que tá linda nesse filme, e quando eles encontram o Hades, o Grover estranha o Hades estar com aquela aparência mais humana. Não, olha, continua na pegada do Zé Ramalho. É mais bonitinho. Quando o Hades pede o raio em troca da Sally, o Percy diz que nunca esteve com o raio e foi até lá porque achou que o Hades iria entender. Iria entender que ele não fez nada de errado e teria pena. Sim, é sério, é uma cena nada a ver, mas quando o Percy joga o escudo do Luke para ver a Sally, o raio magicamente aparece ali no escudo. Aqui no filme, eles misturaram o arco do Ares com o arco do Luke, né? Originalmente, o Luke roubou o raio, Ares o encontrou, roubou o raio roubado dele e colocou em uma mochila. Ele deu a mochila para o Percy, que estava pré-programada para o raio aparecer assim que ele chegasse no mundo inferior. Mas aqui foi toda ideia do Luke, que colocou o raio no escudo, afinal o Ares nem sequer aparece no filme. Hades então pega o raio e quando ele conseguiu o que ele queria, ele manda a Perséfone armar uma armadilha para matar Percy, Annabeth, Grover e Sally. Só que a Perséfone trai o Hades, rouba o raio dele, eletrocuta o Hades e salva o quarteto. Ela fez isso como forma de vingança pelo tratamento que ela vinha recebendo. Tipo, é uma adaptação horrível, mas analisando como filme e pelo que vinha sendo apresentado até então, até que é uma cena que faz sentido. Como eles só tinham 3 pérolas para ir embora, Percy, Annabeth e Sally as usam para ir até o Empire State, enquanto o Grover fica ali no mundo inferior, fazendo companhia para Perséfone. Quando eles estão ali se preparando para subir no Olimpo, o Luke aparece e se revela como o grande vilão e que quer destruir o Olimpo pela forma que os deuses tratam os seus filhos. Essa é uma cena que não tem nenhum peso emocional aqui na história. Não é surpreendente, não é uma reviravolta, não é emocionante.
é só uma cena. A ideia do Luke ser o traidor é uma baita revelação, é um plot twist, uma reviravolta na história. Acontece no final de tudo, quando tudo fica bem calmo, quando tudo fica bem resolvido, sabe? E principalmente impacta a Annabeth. A Annabeth não sabia desse lado do Luke. A Annabeth considera o Luke o seu irmão de consideração. Então, quando o Luke revela que ele é o traidor, que ele é o vilão, a Annabeth é a pessoa que mais sente por isso. Mas aqui, como nada disso foi construído, a Annabeth age como se fosse um semideus aleatório, como qualquer um aleatório do acampamento Meu Sangue aparecesse e falasse: olha, eu sou o traidor, sabe? Não tem nenhum peso emocional nessa cena. Assim, o filme não é todo de ruim, como eu tô comentando aqui nesse vídeo, sabe? Tem coisas legais, a Medusa, o Cassino Lotus e tal, mas essa parte aqui no final realmente é complicada, sabe? A luta entre o Percy e o Luke é cafona, o Luke consegue a sua cicatriz lutando com o Percy ali no meio do ar, o raio de Zeus fica todo o tempo ativo, emitindo energia, o raio mestre de Zeus, a arma mais forte já feita, pode ser rebatida pela contracorrente, basicamente não causa nenhum dano. É uma sequência bem ruim e o Percy derrota o Luke explodindo várias caixas d'água, manipulando a água e jogando meio que uma onda grandona em cima do Luke. Mais uma vez, essa cena não faz sentido, porque o Percy nunca parou para aprender a controlar os seus poderes. Então, como ele já tinha domínio para fazer uma coisa tão complexa como essa, sabe? Não faz nenhum sentido. Fora que, né, tem aquele clichê. Enquanto o Percy tá lá preparando tudo, o Luke fica aqui, ó, com o raio apontado para o Percy, esperando, né, ele ser atingido, sabe? Não fazendo nada. É realmente uma parte bem paia. Mas uma coisa legal é depois, o Percy montando um tridente e o jogando no Luke, que o leva até o fundo do oceano. Essa é uma parte legal. Agora então, Percy e Annabeth vão até o Olimpo para devolver o raio mestre de Zeus. A Selene, por ser humana, não pode entrar. O Olimpo aqui no filme parece muito mais uma cena de 300, de Troia, bem estereótipo de produções sobre cultura grega, sabe? Sem nenhum charme, os tronos aqui, meu Deus... E o visual dos deuses, no geral, também deixa muito a desejar. Mas uma coisa legal nessa cena é que quando eles encontram os deuses estão gigantes quando comparados a eles, o que é um detalhe que eu achei bem interessante, sabe? O Percy, então, devolve o raio de Zeus. Diz que foi Luke, o filho de Hermes, que roubou o raio. A Annabeth consegue falar com a sua mãe pela primeira vez na vida. O Percy pede para Zeus trazer de volta o Grover do mundo inferior. E, finalmente, o Percy conversa com Poseidon e diz que não fez isso por ele, para ajudar, e sim para salvar a sua mãe. O Poseidon explica que o tempo que ele passou na Terra com a Sally estava o deixando mais humano de certa forma e o fazendo esquecer de suas responsabilidades. Então, por isso, Zeus criou uma lei que proibiu os deuses de ter contato com seus filhos. E aí, né, no final, os dois se entendem. Se passa um dia, Sally deixa o Percy no acampamento, mas antes fala para ele que botou o Gabe para fora e que o Percy nunca mais vai vê-lo. No acampamento, ele reencontra o Grover, que agora está com chifres, foi só passar um tempo com a Perséfone, que, pô, virou corno, coitado. O Chiron diz que ficou feliz porque Percy não obedeceu, e o filme termina com Percy e Annabeth tendo uma tensão sexual, mas treinando algumas lutas. E o filme tem uma cena pós-créditos. A cena mostra justamente a Sally mandando o Gabe ir embora. E quando ele vai abrir a geladeira, lá estava a cabeça da Medusa e assim ele vira pedra. No livro fica implícito que isso acontece, já que a Sally comenta que o Gabe nunca mais vai voltar e a cabeça da Medusa estava justamente com a Sally. No geral, o filme Percy Jackson não agradou nem a crítica, nem o público, nem os fãs, custou 95 milhões, arrecadou mais ou menos 220 milhões, não foi um sucesso, mas virou um sucesso quando chegou para TV, para aluguel e garantiu uma continuação que dizem ser ainda pior. Essa continuação eu vi lá na Roxinha. Eu estou fazendo live toda segunda e toda quarta por lá. Se você ainda não me segue lá, é @goodnerd2310, goodnerd2310, se você não me segue, segue lá. E sábado, meio-dia,
dia sai o corte da live aqui no Good Nerd. Um corte bem editado, com os memes, brincadeiras e muito mais. Então, para você não poder perder, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho. Para concluir, o filme Percy Jackson é horrível como Percy Jackson. Tipo, tem coisas boas, sabe? O Grover dublado é legal, a Medusa da Uma Thurman tem um visual bem legal e a parte é bem legal. O Cassino Lotus também é uma parte bem divertida, bem engraçada, mas fora isso, o filme é horrível, uma ofensa ao livro do Rick Riordan, tanto que o próprio Rick Riordan odeia esse filme. Agora, como filme, ele é complicado, sabe? É difícil pra mim só analisar como filme, porque eu tenho um livro bem fresco na minha cabeça, porque tô lendo, né, semanalmente pra fazer os vídeos. Tipo assim, como eu comentei anteriormente, ele tem coisas boas. O Grover dublado é engraçado, a parte da Medusa é bem legal, a parte do Cassino Lotus, pô, é mega divertido com Poker Face, mas também tem várias cenas cafonas. A direção do filme é ruim, o visual do Olimpo é feio, o acampamento Meu Sangue é ainda pior, a Annabeth nem parece a Annabeth, o Logan Lerman não é um bom Percy Jackson, a reação dele quando ele descobre que a Sally morreu é horrível, sabe, não tem nenhum peso. O Percy aprende a controlar os seus poderes do nada, da noite pro dia, e o voice-over do Poseidon explicando tudo, toda hora, é a cereja de bosta. Tipo, não é tudo de ruim, mas ainda assim é um filme fraco. Então, por isso, eu fecho Percy Jackson, Ladrão de Raios, o filme, com uma nota 4/10 e deixa a sua nota aqui nos comentários. E saber que o 2 é ainda pior, pelo menos, vai gerar um vídeo bem engraçado que sai sábado meio-dia aqui no Good Nerd. Mas enquanto esse vídeo ainda não chega, aqui eu comento os maiores feitos do Percy Jackson nos livros, inclusive a sua luta contra o Ares com 12 anos, que, né, o filme ignorou, e conta aqui, eu faço o top 10 semideuses mais poderosos de Percy Jackson de todos os livros como um todo. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!